Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de redação, no nosso livro de produção de texto. Nós paramos na página 120, tá? Então vamos lá. Com base nas informações que você identificou nos fotogramas da questão anterior, crie o cabeçalho e as descrições visuais que poderiam ter sido escritos no roteiro desses filmes. Então, na cena A, eu poderia colocar externa, tá? Durante o dia, ao lado de uma linha de trem. Homem-Aranha, sem sua máscara, está em pé ao lado de uma linha de trem, enquanto um trem está em movimento. E na B, eu boto interna, tá? Na sala, e o Harry Potter e os seus amigos estão em um tapete, tá? Harry mostra à amiga um livro, tá? Enquanto isso, Rony, sentado em um sofá vermelho, observa-os. Leia o trecho a seguir do roteiro do filme Zuzu Anjo, dirigido por Sérgio Rezende. O filme conta a história da estilista brasileira Zuleika Angel Jones, cujo filho, Stuart, foi um militante político, tendo sido torturado e assassinado pela ditadura militar no Brasil. Então eu tenho aqui, ó, toda a descrição do filme, tá? É uma cena interna, perdão, o carro de Zuzu e à noite. Zuzu chega às margens da lagoa, diminui a velocidade. Ansiosa, procura alguém nas calçadas. De repente, uma moto surge junto ao seu carro, colocada à janela do carona. Zuzu grita assustada. O motoqueiro, de capacete, faz um gesto para que ela abra a janela. Zuzu obedece. O motoqueiro não diz nada. Tira um envelope do bolso da jaqueta, joga para dentro do carro. Depois desacelera bruscamente. Vai ficando para trás. Zuzu apanha o envelope e guarda em sua bolsa, tá? Além de detalhar a cena, as descrições visuais apresentam informações sobre as sensações que o ator deve transmitir durante as filmagens. Essas informações aparecem de forma explícita ou implícita, tá? Ou seja, ou está bem detalhada no texto, ou, apesar de não estar detalhada, a gente consegue entendê-la, tá? Que emoções da personagem Zuzu é possível identificar no trecho? Ela está ansiosa, né? Então, ansiedade e susto. De que forma você identificou essas emoções? Pelo uso dos adjetivos ansiosa e assustada, e pelas atitudes da personagem, que comprovam essas emoções. Agora veja este outro trecho do roteiro de filme, Antes que o Mundo Acabe, lançado em 2009 e dirigido por Ana Luísa Azevedo. Conta a história de Daniel, um adolescente que vive com a irmã, a mãe e o padrasto numa cidade interiorana do Brasil. Angustiado com a vida na cidade pequena, ao receber uma carta do pai, que vive na Tailândia, o menino começa a questionar sua vida e a rever seus valores em relação ao local em que vive. Antônio, chegou ontem para ti. Daniel observa o envelope, os selos estrangeiro, estranho, remetente. Daniel Vaz. O mesmo nome do destinatário, Daniel Vaz. Olha o endereço de envio, algum lugar na Tailândia. Olha para Elaine, que come a sua granola sem o encarar. Olha novamente à frente o verso. Empurra o envelope para Elaine. Com base nessa descrição visual, é possível perceber como Daniel estava se sentindo com a chegada da carta? Sim, ele estava sentindo um estranhamento, uma desconfiança. De que forma você identificou isso? Identifica-se isso pelas ações dos personagens que revelam suas emoções. Qual é o verbo que foi empregado mais vezes no trecho? Olhar. Explique o que essa repetição causa no texto. A repetição do verbo olhar contribui para que leitor e espectador compreenda o que o personagem estava sentindo. A alternância do verbo olhar com os demais verbos de ação indicam a tensão do personagem, tá?
Imagine que você é um roteirista. Você deverá produzir descrições visuais sobre as emoções que os personagens devem transmitir. Para isso, veja a informação explícita e transforme-a em implícita, de modo a sugerir ações que indiquem que o personagem está sentindo. Então, em vez de escrever, eu vou sugerir o que os personagens estão sentindo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Roberto está apaixonado por Natália. Então, eu posso colocar aqui, ó, Roberto está no pátio da escola estudando. Com a chegada de Natália, ele desvia o olhar. Disfarçadamente, ele a olha de novo. Mal consegue segurar o livro, pois suas mãos começam a suar. Quando Natália senta-se ao seu lado, Roberto fica sem palavras. Então, eu tornei implícita, né? Eu não disse que ele estava apaixonado, mas as suas ações levam o leitor a identificar que ele está apaixonado, tá? De forma sutil. Então, aqui, ó, Luana está em casa, em uma casa mal assombrada e sente muito medo. Luana está subindo as escadas do casarão. Ela ouve um barulho sinistro e arregala os olhos. A menina volta e desce correndo as escadas, sentindo-se ofegante. Renan está feliz com sua aprovação no vestibular. Renan acessa o site para ver o resultado do vestibular. Seu nome está na lista. O adolescente não se contém e sai pulando e gritando pela casa. Tá bom? Então vamos seguir, ó. O trecho a seguir é o roteiro do filme Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, lançado em 1998. Ele conta a história de Dora, que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e de Josué, menino de 9 anos que perde a mãe em um atropelamento em frente ao local. Logo após terem pedido a Dora que escrevesse uma carta para o pai do garoto que vivia no Nordeste. Com base em tudo em que você já estudou sobre o roteiro de cinema, preencha os quadrinhos nomeando cada uma das partes indicadas. Então, eu tenho aqui, ó, 18, Baissaguando Central. É uma cena interna, dia. Dora está comendo um sanduíche com café dos bares da estação. Descobre Josué dormindo atrás de uma das pilastras. Caminha até ele, agacha-se e o sacode. Então, isso aqui é o cabeçalho da cena, tá? E logo após eu tenho a descrição visual ou ação. Aí a Dora fala: Ei, moleque, acorda. Josué acorda e dá de cara com Dora. Também é uma descrição visual, tá? Aí a Dora fala: Você não quer um sanduíche? Você não está com fome? Já comi, obrigado. Então, isso aqui representa um diálogo, a fala dos personagens, tá? O roteiro de cinema é a pré-visualização de um filme por parte do diretor, dos atores e de toda a equipe técnica envolvida da obra cinematográfica. Tem por objetivo direcionar a produção de um filme. A organização de um roteiro é delimitada por cenas, numeradas ou não, que indicam geralmente se ocorrem em espaços internos ou externos. No que se refere aos diálogos, eles são antecedidos pelo nome de cada um dos personagens. Em roteiros de filmes são encontradas ainda rubricas que contextualizam as cenas, especificando o lugar onde as ações devem ocorrer, a forma como os personagens devem interpretar suas falas e a movimentação da câmera, tá? Então eu tenho, ó, cabeçalho de cena, descrição visual, nome dos personagens e os diálogos, tudo que nós vimos nesse roteiro, tá bom? Então agora a gente vai ver as marcas de oralidade, tá? Para variar, está sempre atrasado. Por que então? Os trechos acima se referem às falas dos personagens. Identifique em cada uma delas as marcas da oralidade, ou seja, a marca da língua falada, tá? É quando ela fala pra e então. Por que nesses trechos há o emprego de marcas de oralidade? Ou seja, esses trechos se referem à fala dos personagens, tá? Ou seja, é uma situação de conversação, do cotidiano. Por isso, esse uso da linguagem informal, tá?
Agora observe a reprodução de duas capas de livro. Está falando grego e o que está sendo falado. Identifique em qual dessas capas de livros a marca da oralidade. Que marca é essa? O livro A, ele apresenta a marca da oralidade, tá no lugar de está, tá bom? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 125. Agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.